Então, pessoal, nós vamos voltar aqui nos nossos vídeos e mostrar aqui, né, no código anterior que nós fizemos. Eu fiz algumas modificações, bem poucas, né? Então, como vocês podem notar nessa primeira célula, eu estou definindo uma variável aqui que se chama limiar, que corresponde ao limiar do neurônio, né? Ou seja, a referência para que o neurônio dispare, né? Então essa referência tem valor 85. Então, se a soma dos sinais, que aqui no caso eu defini como 90, é maior que o limiar, o neurônio vai disparar, tá certo? E conforme a gente falou em vídeos anteriores, o bias é definido como menos o limiar, né, conforme eu estou colocando aqui. Então eu vou rodar essa primeira célula. Então já rodou. Vou rodar agora a outra célula que definimos a variável soma mais bias, né, como x, a variável x. Vou rodar ela. E vou rodar novamente a função max de x0. Então, conforme a gente viu no vídeo anterior, esse valor é 5. E vou rodar essa última célula aqui, que dá a saída do perceptron. Ok? Agora nós vamos mudar aqui, né? Vamos colocar um limiar mais elevado, digamos 100. E o que a gente sabe é que se o limiar é maior que a soma, né, ou seja, a soma não ultrapassou o limiar, o neurônio não vai disparar, né? Então o que vai acontecer? Então quando eu rodar de novo essas células, né, então rodei a célula de cima, estou rodando a outra. Agora, essa daqui, onde o neurônio havia disparado quando o limiar era 85, ele disparou, portanto, um número maior que 0 foi a saída. Agora o que vai acontecer? Agora a saída é 0, ou seja, esse neurônio não disparou, né? E no caso da saída do perceptron, que é dada por essa célula, a célula que está em destaque, nós vamos ver que agora o resultado é menos 1, né? Ou seja, quando não dispara, o perceptron tem uma saída de menos 1. Quando o perceptron dispara, ele tem uma saída valor igual a 1, tá certo? Então, agora o que nós podemos fazer, que eu vou acrescentar algumas células aqui em cima. Nós vamos remover agora a variável soma. Nós vamos defini-la em outro lugar. Nós vamos deixar só essas duas instruções aqui nessa célula. E aqui nós vamos definir variáveis. Nós vamos chamar de in1, que é o input 1 da primeira entrada, né? Vamos colocar um valor aqui. Vamos também definir uma variável in2, que é o input 2. Vamos colocar um outro valor também aqui, um valor qualquer. E vamos também definir in3, um outro valor. Vamos considerar que o neurônio artificial ele tem apenas 3 entradas, né?
nos vídeos anteriores nós consideramos que existiam 4 entradas, tá certo? Mas vamos considerar por hora que haja só 3 entradas. Nós definimos então nessa célula os valores de cada entrada. Agora nós vamos definir os pesos. Eu vou chamar de P1, que é o peso 1, colocar um valor qualquer. Peso 2, também um outro valor. E o peso 3, um outro valor. Vou rodar essa célula. Então, todas essas variáveis, né, em 1, em 2, em 3, P1, P2 e P3, foram definidas. E agora, eu vou definir essa variável, a variável soma que tem nesse código, vou definir agora como a soma de todos os sinais que estão entrando. Então, conforme dissemos nos vídeos anteriores, essa soma é o valor de cada input vezes o peso. Então eu tenho I1 vezes P1, depois eu vou somar com I2 vezes P2 e por último colocar I3 vezes P3. Então essa aqui vai ser a soma. Rodei essa célula e agora eu vou rodar essas 3 células que estão aqui por último. Então eu vou rodar, aqui define x igual a soma mais bias, e agora eu vou rodar essas outras células de baixo. Então nesse caso, nós podemos ver que o neurônio disparou, né? Ou seja, foi acionado o neurônio para esses valores de entrada definidos na soma. Tá? Então, provavelmente, como ele disparou, o resultado agora aqui, se eu rodar essa última célula, que é a célula do Perceptron, ele vai ter que retornar o valor 1. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, é isso. Então, retornou o valor 1, que significa que o neurônio disparou. Note que o limiar foi definido como 100, conforme está aqui nessa primeira célula. Então, isso significa, né, que a soma, esse valor soma que está aqui definido nessa célula, é um valor superior a 100. Né? Então, nós podemos até colocar aqui para a variável soma para ver qual que é esse valor dessa soma, né? Porque essa conta ele não foi colocada a saída dessa célula, né? Aqui no caso essa célula é uma atribuição, né? E aqui eu vou colocar os valores, o valor dessa soma. Então você nota que o valor é 186, que é maior do que 100. Então, se eu colocasse agora aqui 200 como limiar, né, e mandasse rodar todas as células, né, na verdade, não preciso rodar todas, né, porque basta rodar essa daqui. E agora nós vamos ver que essa função, que é a saída do neurônio artificial, agora, como eu coloquei um limiar 200, então a saída é 0, ou seja, não dispara. E aqui para o Perceptron, o valor vai ter que ser menos 1, conforme está aqui. Portanto, essa soma que está aqui, né, é 186, só que o limiar é 200, então por isso que o neurônio não disparou.
No próximo vídeo eu vou explicar como fazer isso daqui, esse código de uma forma um pouco mais organizada, né, usando as funções, o recurso de função do Python. Então, até o próximo vídeo.